O que você faz quando Deus parece ter fechado todas as portas? A história de Noemi e Ruth, registrada no livro de Ruth, começa em um cenário de crise. Era o tempo dos juízes, um período de instabilidade espiritual e social em Israel. E então veio a fome. Belém, cujo nome significa casa do pão, estava sem pão. Elimeleque decidiu sair da terra prometida com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles foram para Moabe, uma terra estrangeira, buscando sobrevivência. O que parecia uma decisão estratégica, para proteger a família, se tornou o início de uma sequência de perdas irreversíveis. Primeiro, Elimeleque morreu. Noemi ficou viúva em terra estranha. Ainda assim, seus filhos cresceram e se casaram com mulheres moabitas. Orfa e Ruth. Talvez ali ainda houvesse esperança. Talvez a dor fosse suportável. Mas 10 anos depois, mais um golpe. Malom e Quilion morreram. Agora Noemi não tinha marido, não tinha filhos, não tinha herança e não tinha segurança. Naquela cultura, isso era quase uma sentença de abandono social. O silêncio de Deus parecia ensurdecedor. Quando Noemi ouviu que o Senhor havia visitado seu povo e restaurado o alimento em Belém, decidiu voltar. Não porque estava forte, mas porque não havia mais nada a perder. No caminho, ela fez algo surpreendente. Olhou para suas noras e disse: "Voltem, refaçam suas vidas. Eu não tenho mais nada para oferecer." Orfa chorou e voltou. Era compreensível, era racional, mas Ruth ficou. Então, em meio à poeira da estrada e às lágrimas da despedida, Ruth declarou palavras que atravessaram séculos. "Para onde fores irei, onde pousares pousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus." Não era emoção momentânea, era decisão de destino. Ruth estava abandonando sua terra, seus deuses, sua cultura e qualquer perspectiva de estabilidade. Ela estava escolhendo caminhar para um futuro incerto, guiada apenas pela fidelidade. Quando chegaram a Belém, a cidade inteira se agitou. "É esta Noemi?" Mas Noemi respondeu com amargura: "Não me chamem Noemi, agradável. Chamem-me Mara, amarga, porque o Todo-Poderoso me afligiu. Cheia eu parti, mas vazia o Senhor me fez voltar." Ela enxergava apenas o que perdeu. Não percebia o que ainda estava ao seu lado. Ruth. Para sobreviver, Ruth foi colher espigas nos campos, seguindo a lei que permitia aos pobres recolherem o que os ceifeiros deixavam cair. Era um trabalho humilhante, pesado e incerto. E então acontece algo que parece coincidência, mas não é. Ela foi parar justamente no campo de Boaz. Boaz era parente de Elimeleque, um homem respeitado, íntegro e temente a Deus. Quando soube quem era aquela jovem estrangeira, ouviu também sobre sua lealdade para com Noemi. Ele poderia ignorá-la. Poderia tratá-la apenas como mais uma pobre entre muitos, mas decidiu honrá-la. Mandou que os ceifeiros deixassem cair espigas extras. Garantiu proteção. Ofereceu água. Incluiu-a na mesa. Ruth saiu do campo naquele dia com muito mais do que alimento. Saiu com esperança. Quando Noemi viu a quantidade de grãos que Ruth trouxe, percebeu algo. O nome de Boaz reacendeu uma chama apagada. Ele era um resgatador, alguém que, pela lei, poderia restaurar a herança da família. Aqui o suspense aumenta. Noemi, que antes só via amargura, agora começa a agir com estratégia. Orienta Ruth a se apresentar a Boaz de forma respeitosa e simbólica, pedindo que ele exerça o direito de resgate. Era um momento delicado, arriscado, culturalmente significativo. Ruth obedeceu. Boaz, ao ouvir o pedido, não apenas aceita a responsabilidade, mas elogia ainda mais o caráter de Ruth. Porém, havia um obstáculo. Outro parente tinha prioridade legal no resgate. Por um instante, tudo poderia desmoronar. Se aquele homem aceitasse, Ruth poderia perder a oportunidade de redenção dentro daquela linhagem específica. Boaz leva o caso às portas da cidade, diante dos anciãos. O outro parente inicialmente demonstra interesse, mas quando entende que teria que assumir também a responsabilidade por Ruth e pela continuidade do nome de Elimeleque, recua. Boaz então declara publicamente que assumirá o resgate. O que começou com fome termina com casamento.
O que começou com morte termina com nascimento. Ruth dá à luz um filho chamado Obed. As mulheres da cidade dizem a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem resgatador. Obed se torna pai de Jessé. Jessé se torna pai do rei Davi. E séculos depois, dessa mesma linhagem nasce Jesus. Uma estrangeira moabita inserida na genealogia do Messias. Uma viúva amarga, transformada em avó de reis. Agora, o que isso significa para nós? Primeiro, nem toda mudança motivada pela necessidade é rebeldia. Às vezes, tomamos decisões tentando sobreviver. Mas mesmo quando escolhemos caminhos difíceis, Deus ainda pode nos alcançar. Segundo, a fidelidade em tempos de dor constrói futuros invisíveis. Ruth não sabia que faria parte da linhagem real. Ela só sabia que não abandonaria. Noemi, a lealdade dela abriu portas que ela jamais poderia planejar. Terceiro, Deus trabalha no ordinário. Não houve milagres espetaculares, mares se abrindo ou fogo do céu. Houve campos, espigas, conversas e decisões diárias. E ainda assim, Deus estava orquestrando redenção. Quarto, a amargura não precisa ser permanente. Noemi se via vazia, mas Deus estava enchendo sua história novamente. O capítulo de perda não era o fim do livro. Hoje muitos vivem momentos de Moabe, lugares de crise, perdas financeiras, emocionais ou espirituais. Outros estão na estrada de volta, sentindo-se fracassados. Alguns estão, como Ruth, fazendo escolhas de fé sem garantia de resultado. A história delas nos lembra que Deus não desperdiça dor. Se você está em um tempo de colheita escassa, continue indo ao campo. Se está se sentindo vazio, não tome a estação atual como definição da sua identidade. Se tudo parece incerto, permaneça fiel. Porque o Deus que transformou a fome em provisão, a viuvez em casamento e a amargura em legado, e talvez quando você pensa que está apenas sobrevivendo, Deus esteja construindo algo que atravessará gerações. Curta, comente e compartilhe, e Deus te abençoará.